Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos estudar sobre a mineração no Brasil, né? E suas consequências. Eu passei alguns textos complementares, valorizando principalmente a questão das tropas, né? Dos caixeiros viajantes, dos comerciantes. Por que isso? Porque, na verdade, a mineração ela foi extremamente importante, mas quem ganhou dinheiro não foram os mineradores, por incrível que pareça, por toda essa situação. Isso nós vamos abordar no texto complementar. Mas nós vamos responder as atividades da página 76 e 77. Nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer até a 76, porque ele é muito grande, só até a sétima questão. Senão o vídeo fica muito grande para vocês abrirem e vão ter dificuldade. Eu não vou ler as perguntas, só vou ler as respostas. Mas o importante saber é o seguinte. Primeira situação, quando os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, 22 de abril de 1500, eles não encontraram o que? Metais preciosos, né? Então, o que eles queriam fazer? Enriquecimento rápido. Já os espanhóis, né, os europeus que chegaram na região da Mesoamérica, né, que é da metade da América, encontraram já os maias, incas e astecas com riquezas em metal. Então, lá já existiam minas de ouro e prata. Então, os portugueses não valorizaram, deixaram isso para depois, vieram depois em 1530, porque estavam sendo invadidos, com as capitanias hereditárias que trabalhavam a questão do açúcar. A partir do momento que os bandeirantes começaram a procurar, né, metais preciosos incentivados pela capitania, pelas capitanias de São Paulo, né, por São Vicente, eles começaram a adentrar e buscar metais preciosos em todas as regiões, expandindo, inclusive, as nossas fronteiras, que eram limitadas, como lembram, pelo Tratado de Tordesilhas. Bom, as primeiras perguntas é verdadeiro, falso e verdadeiro. Tá? Então, o que acontece? Quando eles descobriram na Guerra dos Emboabas, eles não foram expulsos, não foi dada exclusividade aos bandeirantes portugueses. Português não, me desculpe. Aos bandeirantes paulistas. E outra questão, mesmo depois de começar a descobrir ouro na região de Minas Gerais, né, no Rio das Velhas e nas outras regiões, eles continuaram buscando. Prova disso é que o estado de Goiás foi descoberto, né, ouro em 1722, começando seu ciclo em 1725. Então as expedições continuaram mesmo depois de descobrir o ouro em determinadas regiões. A pergunta número 2, a letra A, fala qual que era a taxação, né? O quinto. O quinto era o seguinte, tudo que era descoberto, 20% era da coroa, tá bom? Então existiam as casas de fundições, onde 20% do ouro era retirado, colocado um selo real e aquilo dali era permitido. Mas houve outras formas de cobrança, porque era proibido o ouro em pó, mas existia muito contrabando. As pessoas guardavam o ouro em pó e comercializavam para não pagar o quinto, ou seja, 20% de tudo que eles achassem para a coroa. Outra forma de cobrança de impostos era por cabeça. A partir de 12 anos, se você tivesse um escravo, era cobrado imposto para ele, mesmo que ele não minerasse. Então, você que vivesse na região de mineração, os seus escravos, a partir de 12 anos, pagariam. E se eu não tivesse escravo, professor? Você pagaria imposto, tá? Então, pela sua cabeça, você pagaria imposto. Se você tivesse 10 escravos, por 10 escravos. Se era só você, por você. Então, era uma forma de cobrança de imposto que evitava a sonegação, né? Mas isso não deu certo. Nós vamos ver que mais para frente, o ouro começou a cair, porque o nosso ouro era de aluvião. Então, no estado de Goiás, e vocês podem ter certeza seguinte, tanto no estado de Goiás como em toda a região do Brasil, o período áureo foi a mesma forma, entre 1725 e 1775. Então, são 50 anos. Tá? E aí, o que acontece? A arrecadação começou a cair, eles começaram a cobrar um imposto de 100 arrobas. 100 arrobas. Cada arroba é quantos quilos? 15 quilos. Então, eles queriam anualmente a cobrança de 1.500 quilos de impostos. E se você, como todos os mineradores, não conseguisse fazer, independente se você ser minerador ou não, se você tivesse uma galinha, uma cadeira, o Estado daria o jeito de entrar na sua casa, que é a derrama, ou seja, e tomar aquilo que é seu, calcular em gramas de ouro para completar
os 100 quilos. Então, independente, toda a população seria obrigada a pagar esse imposto de 100 arrobas por ano. Tá? Esse é um dos motivos da conjuração mineira, que nós veremos mais na frente. Tá bom? Então, foi essas as cobranças. Parte importante da definição de fronteiras e integração dos estados foi feita pelos bandeirantes. Eles não respeitaram as fronteiras, como que eu estava falando sobre o Tratado de Tordesilhas, e foram invadindo as regiões pertencentes a quem? A Espanha. E foram abrindo vilarejo, abrindo novas minas, e foram descobertos, e isso aí não permitiu que se quebrasse esse monopólio da Espanha sobre os restantes dessas terras. Goiás e Mato Grosso pertenceria à Espanha se fosse respeitado o Tratado de Tordesilhas. E aí, então, eles foram muito importantes nessa integralização, tá bom? Do Brasil como um todo, porque eles saíram de São Paulo e chegaram até no Pará. Quais eram os estados, né, que foram, mais na frente eles vão perguntar aqui no nosso questionamento, quais foram os estados, que é a pergunta 5, integralizados pela mineração. Então foram São Paulo, que eram os bandeirantes, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, tá, e o Pará. O Tocantins fazia parte do estado de Goiás até 1988, com a Constituição que foi dividida. Então, Tocantins, também a região do Tocantins, atual Tocantins, que fazia parte do estado de Goiás, era constantemente visitada e explorada pelos bandeirantes. Eles pedem, na pergunta 4 desse capítulo, né, algumas das questões desses movimentos que houveram, né? E aí eu vou falar os 3 movimentos mais importantes. Foram os irmãos Becker, né, que ficou conhecido como Revolta dos Becker, por ser 2 irmãos. Um foi assassinado, o outro foi extraditado, tá? Que era no Maranhão e no Pará. A questão dos Guerra dos Mascates, que foi interessante porque foi uma revolta depois que os holandeses invadiram o Brasil, tá? E que elevaram a cidade, deixaram a cidade de Olinda, né? Caiu a cidade de Olinda, eles não deram muita importância para a cidade de Olinda, e que era a capitania, a capital da capitania, né? E aí o que acontece? Quando eles foram embora, Recife passou-se a se tornar a cidade mais importante, que eram os comerciantes. Olinda era senhores de engenho e Recife, quem que era? Os comerciantes. Então, essas 3 são. E a outra é a revolta de Vila Rica, tá bom? Então, vocês têm que fazer um resumo sobre essas revoltas e aí a gente vai conversando, tá? Importante da pergunta 5 foi essas, né? Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Pará. Eles não respeitaram, né, essa situação do Tratado de Tordesilhas, que é a resposta da letra B. A 6, a mineração dependia da urbanização. A questão da urbanização. Nunca antes haviam tantas vilas e casas quanto houve no período da mineração. Por quê? A mineração, ao contrário dos engenhos, dependia de uma série de estruturas que estivessem próximas. Então, eles precisavam que as casas, existisse a cidade. Então, eles começaram a construir casas, vilas e cidades. E essas cidades foram importantes também para a colônia, porque começaram a povoar, e a coroa achou muito bom, porque ali eles colocavam uma estrutura mínima, começaram a cobrar impostos, né? Casa de função, diretor-mor, né? Que era o ouvidor-mor, e toda aquela situação que começaram a estar ali e levar essa situação para a coroa. Tá? E agora só que tem um probleminha, a mineração tanto trazia quanto levava. A partir do momento que traz uma população muito grande urbana para uma determinada região, quando acaba o ouro, e nós sabemos que o nosso ouro no Brasil era o ouro de aluvião, terminava, era abandonado, era largado para trás. Ninguém ficava na cidade, muito pouca gente, só aqueles que não tinham condições de ir embora ou que já eram nascidos naquela região, que não conheciam outras regiões ficavam, tá bom? Qual que era a diferença da região do Nordeste, que é a pergunta C aí, né, sobre a questão da mineração? No Nordeste, o que é? São engenhos, fazendas, porque o engenho era algumas fazendas que tinham engenho, que era a moagem da cana, e as outras eram fazendas que produziam cana
para ser vendido para o senhor de engenho que moía e fazia o açúcar, tá bom? E ficava com parte desse produto. A diferença é que é uma lavoura sazonal, ou seja, tem época de plantar, época de colher e época de vender. Já o ouro é o seguinte, todos os dias você precisava trabalhar. Então as pessoas, a mão de obra era diferenciada, existiam muitos homens livres e que viviam nas cidades. Já a lavoura, ela era praticamente autossuficiente, tá? Então eles produziam tudo aqui dali, essa época de sazonalização, o que acontece? Depois que parava de produzir a cana, eles iam produzir outras coisas para manter a estrutura do engenho e comprar o mínimo possível. A mineração não. A mineração, a pessoa dependia praticamente de tudo que viesse de fora. Inclusive, era proibido em certas regiões produzir certas coisas para desviar a mão de obra. Como assim? Por exemplo, em determinado momento que o diamante era mais interessante, foi proibido a mineração de ouro. Então, toda a mão de obra que existia, ela era direcionada para a mineração de diamante. Então, a coroa tinha essa situação. Então, muita gente passava fome, morreu de fome no Brasil com grandes riquezas, porque tudo que vinha, vinha de fora. Tá bom? Espero ver vocês em breve. Eu vou fazer depois uma outra videoaula respondendo restante das questões, para que as aulas não fiquem muito compridas e que elas não tenham fiquem pesadas, tá? E eu vou numerar. Aula 1, aula 2, aula 3, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais.